senhor presidente, colegas vereadores, se todos me permitem, eu gostaria de ler no meu pronunciamento uma coluna do jornal NH, publicada pelo promotor Eugênio Paes Amorim. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa, assistência e internautas. Eu que já perdi vários amigos que trabalhavam no pré-hospitalar, eu que já perdi vários amigos vítimas da violência e agora perdi mais um na última sexta-feira, pois conhecia o policial Rodrigo e juntamente com o Ivan, policial civil em Novo Hamburgo, fazia parte de uma roda de amigos nossas. Bom, diz, com sábias palavras, o promotor Eugênio. O intelectualismo orgânico de Antônio Gramsci, presidente do Partido Comunista Italiano no século passado, domina nossas instituições, nos levando a passos largos para o caos. Nessa semana, em Brasília, em reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ouvi autoridades da nação, vinculadas ao próprio Ministério da Justiça, dizerem que precisamos esvaziar nossas cadeias, desencarcerando condenados, em especial aqueles a quem chamam de pequenos traficantes. Um dos pseudo-iluminados, inclusive, exemplificou como o caso de um motorista preso com 4 toneladas de droga, dizendo que deveriam apenas queimar o entorpecente e soltá-lo, porque não era o verdadeiro dono da droga. Não importa mesmo o tamanho do traficante? Seria verdade que os usuários que traficam, os meninos que fazem funções secundárias, como fogueteiros ou vigias de bocas de fumo, e todos aqueles que não fossem os donos das drogas seriam inofensivos? Vítimas do sistema? O primeiro problema que se enfrenta aqui é a conceituação de pequeno traficante e a forma de comprovação da grande ou da pequena traficância. Seria pela quantidade de drogas, pelo patrimônio disponível, pelo poder de mando em relação aos demais? O segundo problema, ainda no infeliz exemplo do motorista que conduzia a droga, é que se não punirmos os que fazem a função secundária, obviamente, cada vez mais haverá pessoas interessadas nesse papel, que será, por via outra, permitido, fazendo a alegria dos grandes traficantes, que terão sempre mão de obra farta e barata à sua disposição. A má-fé desses intelectuais orgânicos e a ignorância de seus amestrados são tão grandiosas que deixam de considerar que uma engrenagem somente funciona com todas as suas peças. Assim é que, evidentemente, o financiador e o dono da boca jamais poderiam manter o seu negócio sem a atuação dos gerentes, dos seguranças, dos olheiros e, muito especialmente, daqueles que, na outra ponta do bando, entregam a droga em mão dos usuários. Ou alguém imagina o Fernandinho Beiramar ou o Marcola vendendo drogas na porta de uma escola? Deixam de considerar também que os tribunais superiores já sacramentaram, descumprindo a Constituição Federal, que o tal definido pequeno tráfico, equiparado à definição legal de tráfico privilegiado, não é mais crime hediondo. E a pena correspondente pode ser aplicada em regime aberto. E se isso não bastasse, no fundo, o que pretendem é a estúpida liberação das drogas, na sua sanha pela destruição da sociedade e de seus valores mais básicos, na lógica do quanto pior, melhor, a mesma do desarmamento. Para, momento seguinte, apresentarem-se messianicamente como salvadores da nação. Eis mais uma das missões dos intelectuais orgânicos, cuja definição é daquelas pessoas que, com alguma bagagem cultural e ocupantes de estratégicas posições profissionais e sociais, professores, juízes, políticos, objetivam impor a desestruturação da sociedade, sem a necessidade de armas
ou de uma revolução proletária com sangue. Por que eu li isso? Porque estas duas instituições aqui são vilipendiadas, são tratadas como se fossem nossas inimigas. Eu quero ter o meu bairro vigiado, eu quero ser abordado todos os dias. Porque se eu for abordado, eu sei que muitos outros serão. E assim, carros roubados, traficantes, usuários de drogas serão presos. Eu quero sim ser abordado na rua, e não com a gentileza, por obséquio, Vossa Senhoria poderia me alcançar o seu documento? Não. Vira e mão na parede. Porque aquele que está me abordando não sabe quem eu sou. Depois de apresentar um documento, de mostrar, todos são educados. Senhor, passe bem, boa semana, mas até aquele momento é preciso o cuidado, é preciso o receio. E um desses pobres coitadinhos, desencarcerado pela sociedade, foi o que matou o policial Rodrigo. Inúmeras prisões, mas sempre alguém a defender a vítima da sociedade. A sociedade é a vítima desses maus elementos que aplicam os apelidos, né, jocosos de porcos e ratos a quem nos defende, a quem nos protege. Eu pergunto, que número essas pessoas ligam quando sofrem algum mal? Não deve ser o 190. Né? Devem procurar o Batman, eu acredito. Esse é o nosso problema. Uma sociedade sem critério. Uma sociedade onde muitos Rodrigos ainda tombarão. Onde outros tantos, como um soldado em Lagoa Vermelha, que estava de folga, e foi verificar uma ocorrência com um sobrinho de um furto e levou 7 tiros. 7 tiros. Mas se as armas estão proibidas, este cidadão que portava uma arma, por si só já deveria estar preso. Ou elas estão proibidas ou não? Não. Elas estão fora do alcance da sociedade civil organizada para se defender. Mas às mãos do criminoso, este sim tem acesso livre. Esta piada que é o desarmamento, cria esses indivíduos. Cria neles a segurança de que lá naquela casa, ninguém irá rechaçá-los. Por quê? Porque daqui a um pouco vão dizer que quem tem um Rottweiler tem uma arma. Só poderemos ter pinchers em casa. Este país, que tanto ri dos portugueses, este país talvez seja a maior piada. Enquanto Rodrigos forem estatísticas na corporação, enquanto soldados mortos forem estatísticas, e não forem tratados como indivíduos que são, e que dão a cara a tapa, e que colocam a sua vida para proteger e servir, e não proteger, servir e sacrificarem-se. É isso. Aqueles que são contra a liberação das drogas não sabem que as drogas são que financiam o crime organizado. Desde o pequeno traficante, desde o maconheiro da esquina, que é inofensivo, não, ele sustenta isso. Aqueles que dizem, mas o álcool, mas o tabaco, se liberarem a droga, se liberarem a maconha, vai mudar. Não vem cigarro falsificado do Paraguai e não sustenta também traficantes? Pensem, senhores, porque hoje, para vocês, morreu um desconhecido. Para mim, morreu um amigo. E quando forem os amigos de vocês, vocês ligarão para o 190 ou para o Batman? Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Boa noite.